Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre a trajetória do sagrado feminino, desde os primórdios do planeta até o que nós conhecemos hoje, na atualidade. Nós iremos ler trechos do livro O Poder da Bruxa, a Terra, a Lua e o Caminho Mágico Feminino, da série Soma, da autora Lauren Cabot. E o tema é A Nossa Mãe Terra. Como participantes no drama corrente da criação, os nossos ancestrais acreditavam que os grandes mistérios da vida eram os mistérios de transformação. Como as coisas se convertem em outras coisas, como as coisas crescem, morrem e renascem. Talvez em nenhuma parte eles viram em toda a sua experiência esses eventos processarem-se de um modo mais pessoal e mais íntimo do que nas transformações da mulher. A capacidade de conceber uma nova vida humana, dar luz, produzir leite e sangrar com as fases da lua inspirava temor e reverência. A centralidade da mulher na vida da comunidade não podia ser negada. Só ela tinha o poder de produzir e nutrir a vida. Sem a mulher, a nova vida extinguir-se-ia. A mulher refletia as mudanças cíclicas, paralelas às mudanças sazonais da terra e às fases mensais da lua. Não era superstição nem fantasia espiritual, o que os observadores primitivos notaram que a mulher e a natureza repartiam entre si o grande papel da maternidade. Era um fato biológico. As mais antigas obras de arte que representam figuras humanas são de mães, esculpidas em osso, marfim e pedra, ou moldados em barro. Essas pequenas estatuetas com grandes ventres, seios repletos e poderosas coxas não eram simplesmente arte erótica de um tempo, como salientou a altamente respeitada autoridade em mitologia Joseph Campbell, que afirmou: isso não é definitivamente uma obra de arte naturalista, mas uma abstração concebida para apresentar uma declaração simbólica. Por suas posições em lugares sagrados e em sepulturas, tais estatuetas representavam algo sagrado. Num tempo em que o papel masculino na concepção não era entendido, ou só vagamente entendido, o corpo da mãe era visto como a única fonte da vida, assim como a terra era a única fonte da vida biológica. Nas representações plásticas similares de homens datando destes tempos remotos, com efeito, o papel do macho na concepção é uma descoberta bastante recente, a qual data apenas de 5.000 anos. Os mais profundos valores e crenças de um povo dão forma não só às suas práticas espirituais, mas também ao modo como organizam suas vidas. Não é surpreendente, pois, que encontremos nas sociedades neolíticas organizadas em torno das mulheres. Nos primeiros anos do século XX, o arqueólogo Arthur Evans descobriu as ruínas de uma cultura perdida na cidade de Cnossos, na ilha de Creta. As pinturas e os artefatos por ele encontrados descreviam uma cultura amante da paz, da alegria, da festividade e também da sensualidade, onde as mulheres detinham posições de honra e poder, e onde os homens eram subservientes e presumivelmente tinham um status de segunda classe. No começo, os investigadores pensaram que era apenas uma cultura minoica da Creta. Era uma espécie de acidente feliz, mas que seria excepcional. Entretanto, mais tarde, no Mediterrâneo Oriental, foram desenterradas outras cidades que refletiam a mesma organização matrifocal, semelhante à de Creta. Muitos estudiosos assinalaram suas fortes semelhanças com muitos mitos e lendas europeus acerca de uma idade de ouro, sugerindo que os mitos surgiam como relatos subsequentes do que em tempos passados tinha sido uma realidade. A ausência de fortificações militares e de armas indicavam tratar-se de culturas amantes da paz.
Parece não ter havido guerras organizadas em grande escala, apenas as escaramuças e conflitos pessoais de escassa importância, que ocorrem em qualquer situação humana. As armas eram pequenos instrumentos pessoais, o que sugere que seriam usadas primordialmente para a defesa. Aos centros da deusa faltavam também uma estrutura política burocrática. As pessoas viviam em famílias extensas, semelhantes a clãs, governados por mães. Não existia escravatura. As mulheres atuavam como sacerdotisas, artistas, agricultoras e caçadoras de animais de pequeno porte. Em suma, essas culturas neolíticas da deusa parecem ter lançado as sementes para o fascínio dos pensadores ocidentais com a utopia, não como uma possibilidade futura, porém, mas como um sonho a respeito de uma realidade que perdemos. Não é surpreendente que a vida antiga gravitasse em torno das mães. Laços de sangue, linhagens, parentescos e direitos de propriedade eram transmitidos através das mães, visto que o relacionamento mãe-filho era sempre de suprema importância. Uma criança sempre conhecia sua mãe. Mesmo depois que a paternidade passou a ser compreendida, mães e filhos nem sempre sabiam quem era o pai. As sociedades matrifocais podem ter sido, na verdade, as características de uma idade de ouro, simplesmente porque a vinculação primária era entre filhos e mães. O amor da mãe é incondicional, o que engendra a boa vontade. As culturas baseadas no amor materno e reforçadas pelos ritos religiosos em torno da deusa mãe teriam sido sociedades pacíficas, condescendentes, mantenedoras da vida e baseadas na confiança. A natureza sacrossanta de toda a vida teria sido realçada e o comportamento destrutivo, violento, desencorajado. Os valores humanistas decorrentes da jovialidade natural das relações entre mãe e filho teriam cimentado muito mais o relacionamento social do que a mera obediência a uma figura autoritária. Os centros da deusa descobertos em todo o Mediterrâneo são representantes de culturas matrifocais em todas as partes do mundo. Sua descoberta levou alguns estudiosos a sugerirem que a civilização neolítica, sobretudo nos climas temperados, era matrifocal, na generalidade dos casos, e que as mulheres foram as originadoras da cultura humana. Em virtude da centralidade da mulher na vida e na sociedade humana, ela teria sido a promotora das artes, dos recursos necessários ao progresso da civilização. O trabalho feminino fornecia a maioria dos suprimentos alimentares. Se as sociedades de caçadores e coletores ainda existentes nos dias de hoje nos servem exatamente para essa indicação. Aí, as mulheres forneciam 60% dos alimentos, e os mitos e os costumes sociais indicam que a coleta e a preparação do alimento sempre foram uma responsabilidade feminina. Como parte da preparação do alimento, as mulheres teriam desenvolvido técnicas de processamento, preservação e armazenagem de víveres. A fim de prover o vestuário, as mulheres aprenderam a tecer as artes de curtir e tingir peles. Entre as primeiras tentativas artísticas, pode ter estado os desenhos que as mulheres pintaram no couro ou urdiam nos têxteis. As mulheres foram provavelmente as primordiais guardiãs do fogo, uma função sagrada e vital às sociedades primitivas. Em 84 sociedades tribais que sobreviveram até o século XX, as mulheres ainda são as criadoras e mantenedoras primárias de fogueiras. E muitas dessas culturas possuem lendas a respeito de terem sido a mulher a descobridora original do fogo. O papel da mulher na manutenção ritual do fogo prosseguiu através dos séculos, como se comprova nas Virgens Vestais de Roma e nas monjas irlandesas de Santa Brígida, em Kildare, que alimentavam fogos sagrados até a época de Henrique VIII. Como guardiãs do fogo, as mulheres teriam sido encarregadas da olaria, da cerâmica e da metalurgia. Como coletoras primárias de ervas, grãos, nozes, bagos e raízes, as mulheres seriam, é de se presumir, as ervanárias e farmacologistas originais.
Com seus conhecimentos de ervas medicinais e remédios, as mulheres foram os primeiros curandeiros oficiais. A Organização Mundial de Saúde informa que 95% de toda assistência à saúde ainda hoje, é fornecida por mulheres. Catalogar e explicar às filhas as várias partes das plantas podem ter sido o refinamento da comunicação que levou ao desenvolvimento da linguagem tal como conhecemos. Os antropólogos que sugeriram essas hipóteses enfatizam que a caça de animais de grande porte, a chamada caça grossa, função primordial dos homens, não exigia um tão meticuloso detalhamento e catalogação de informações. Logo, o vocabulário e a estrutura da frase não teriam sido tão extensos ou complexos. Caçar ensinava-se melhor e executava-se com maior eficiência mediante a observação e imitação silenciosa. A experiência das mulheres também deu forma ao conceito do tempo de nossos ancestrais. Os calendários mais antigos eram os calendários lunares, baseados nos ciclos de 28 dias da lua e das 13 luas num ano. Mulheres chinesas desenvolveram um calendário lunar há 3.000 anos, e calendários lunares têm sido descobertos em sítios neolíticos por toda a Europa. Também foram utilizados por povos tribais nas Américas até os tempos modernos. Como os ciclos menstruais acompanham os ciclos lunares, e isso ainda ocorre até hoje, quando as mulheres vivem longe das luzes artificiais, as mulheres neolíticas não deixariam de notar a forte conexão entre os dois. É até provável que identificassem os dois ciclos como sendo aspectos paralelos do mesmo fenômeno. Como as mulheres da Idade da Pedra gravavam e entalhavam os períodos lunares em madeira ou em pedra, a fim de acompanhar os ciclos menstruais, calcular o tempo de gravidez e prever a época do parto. Elas desenvolveram as mais antigas formas de matemática e astronomia, que os investigadores acreditam terem sido originados em conjunção recíproca. A linguagem faz parte das provas que evidenciam essa conexão da mulher, matemática e astronomia. A raiz de vocabular mater, por exemplo, significa mãe e medição. Vemos as palavras como maternal, matrona, matriz, métrica e material. Um termo indo-europeu arcaico para mateses, literalmente mãe, e teses, sabedoria. Assim, a astrologia era originalmente sabedoria da mãe. Muitos desses termos começam com a sílaba ma, que parece ser uma raiz universal para as palavras que significam mãe. Se as mulheres e os mistérios das mulheres inspiraram a astrologia e as ciências do calendário, então a influência das mulheres foi muito provavelmente a inspiração para os círculos meníricos e as estruturas megalíticas que foram construídos por todo o globo. Muitos desses monumentos foram erguidos para marcar a passagem do tempo por meio dos eventos celestiais, como o aparecimento de certas constelações no céu, em momentos determinados do ano, ao nascer do sol, nos solstícios de verão e de inverno. Quando se analisam os fragmentos dispersos da informação, recolhidos em culturas de todo o mundo, o que remontam a milhares e milhares de anos anteriores à história escrita, um padrão começa a emergir. As mais íntimas experiências femininas, ovulação, menstruação, gestação, parto, produção de leite e a cronometria dessas experiências formaram e modelaram as concepções de tempo de nossos ancestrais. E o modo como um povo mede o seu tempo determina a escolha do momento oportuno e a natureza de suas importantes atividades sociais e rituais, que se tornaram os fundamentos para toda a civilização. Por essas razões, é sugerido por muitos estudiosos que as mulheres foram os reais portadores da cultura e fundadoras das civilizações nesses tempos pré-históricos.